Já se foram 22 rodadas do Campeonato Brasileiro de 2025, agora nós temos uma pausa para a data FIFA que infelizmente ou felizmente veio acontecer, né? Seja para aliviar um pouco o cansaço dos jogadores ou seja para irritar a gente porque não tem jogo no final de semana nem meio de semana. Mas com 22 rodadas, a gente já consegue entender muito o que se passa pelo Campeonato Brasileiro em função das estatísticas de cada time. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar a estatística de chute a gol, gols, finalizações de forma geral, percentual de acerto e outras características que são em função de um jogador chega ali próximo da área e finaliza. Então, se você quiser saber isso sobre todos os times do Campeonato Brasileiro, então continue no vídeo. Então, vamos lá. Quando a gente fala de Campeonato Brasileiro, ele que é o maior campeonato do mundo em dificuldade, em questão de competitividade, não necessariamente os times vão ser sempre bons, né? Mas você vai ter ali todos os times, todos os anos têm praticamente as mesmas chances. Alguns têm um pouco mais de chance, mas é completamente diferente de você pegar, por exemplo, um campeonato espanhol, onde você tem certeza absoluta que sempre vão ser aqueles mesmos dois times que vão ganhar. Então vamos lá. Primeiramente, né, para alguns times são 20 rodadas, para outros são 22, para outros são 20, outros 21. Por conta da Copa do Mundo, vários times ainda não tiveram ali todas as rodadas, né, todos os jogos ali disputados. Mas quando a gente fala de gols, né, tem time que tem mais saldo de gols do que muito time tem feito de gols. Então, indo do maior para o maior, né, o time que mais fez gols aqui, ó, Flamengo, depois Cruzeiro, Mirassol, Botafogo em quarto, Vasco em quinto. Lá embaixo, nós temos o Sport Recife, que fez apenas 12 gols, Atlético Mineiro, que fez 18, incrível, desses 18, 3 foram contra o Fluminense, Vitória 19, Santos 19, Juventude 19, Grêmio 19, Ceará 19, né? E aí a turma de meio de tabela, né? Você tem Fortaleza com 20, que está na zona de rebaixamento. Você tem Corinthians que está perigando, Fluminense que jogou a Copa do Mundo, tá nas quartas da Sul-Americana, tá nas quartas da Copa do Brasil, mas no Campeonato Brasileiro tá muito meio de tabela e tá no meio de tabela quando a gente fala também de gols. Internacional 25, São Paulo em nono com 26, Bahia em oitavo com 26 também, Red Bull, Bragantino e Palmeiras em sétimo e sexto com 26. Mas, agora vamos pensar o seguinte, esses times que fizeram mais ou menos gols, eles também fizeram mais ou menos finalizações? Então vamos observar como é que vai fazer essa dança das cadeiras aqui quando a gente estiver falando de finalização. Então, em finalizações, a gente teve aí uma alteração. Atlético Mineiro tem 316 finalizações, não necessariamente essas 316 vão ser na direção do gol, é só finalização. E aí o Flamengo, que está em primeiro na colocação geral, na primeira colocação como o time que mais fez gols, está em segundo como o time que mais finalizou. Ou seja, ele está em primeiro como que mais fez gols, mas não está em primeiro como mais finalizou. Ou seja, já dá para mostrar que eles finalizam bem por ser o segundo e finalizam certo, né? Porque eles são o segundo em quantidade de finalização, número bruto, mas relativizar a quantidade de gols, né? Precisão em relação ao número de finalizações, eles estão em primeiro, com certeza. É o Cruzeiro em terceiro, Botafogo quarto, Internacional quinto. E aí, se você for procurar o Mirassol, que estava em quarto lugar em número de gols feitos, o Mirassol está aqui em 12º. Ou seja, eles finalizam pouco e tem muita precisão para finalizar a jogada, né? Chega ali, a finalização deles é certa. Já o Fluminense está em 16º, ou seja, o Fluminense que a nível de chute, né, e fazer o gol é 12º, a nível de finalização é 16º. O Sport, que é o time que menos fez gols, está em 13º com 253, junto com o Mirassol, com um time que... Não, 13º/12º time que mais finalizou. Ou seja, curioso. O Sport até que finaliza bem, ou seja, finaliza um número parecido com um time que está bem acima na tabela, 253,
mas simplesmente acerta o alvo a nível de fazer o gol, de ter precisão de gol, quase 3 vezes menos, né? Se o Mirassol fizer 3 golzinhos a mais e o Sport não fizer nenhum, o Mirassol vai ter simplesmente 3 vezes maior quantidade de gols, né? É surreal. Então vamos lá. Continuando então, lá na parte de baixo nós temos Juventude com 215, Grêmio com 219, Santos com 244 e Ceará com 245. E 245 também é o Fluminense, ou seja, esses são os times que menos finalizam, né? Chega ali próximo da área e finaliza a jogada. Agora, a nível de finalizações na direção do gol, aquela que o goleiro precisa defender a bola. Flamengo em primeiro com 120, um pouco acima do segundo, que é o Botafogo, ou seja, o Botafogo tem uma precisão. Botafogo não é nem primeiro, nem segundo, nem terceiro que mais finaliza, mas é o segundo que mais finaliza no alvo. Aí tem Cruzeiro em terceiro. E aí na parte de baixo, né, continuando com o Vasco, ou seja, nível de finalização, o Vasco está muito bem nesse Campeonato Brasileiro, né? Basta que a defesa corresponda. Finaliza bem, é um dos times que mais faz gol, mas não pode dar mole lá atrás. Santos é o time que menos finalizou no gol. E aí, na 22ª rodada acabou, o Santos, como sendo o time que menos finalizou no gol, conseguiu fazer 2 gols no Fluminense, né? Nem lembro se eles chegaram a fazer 2 gols em alguma partida nesse Brasileirão, mas eles fizeram 2 gols, tudo bem, foram anulados, mas eles conseguiram fazer 2 gols no Fluminense, né? 2 gols de impedimento. Aí tem Juventude 64, Fluminense 68, Fortaleza 74, Grêmio 76. Então, esses times ali, tirando o Fluminense, são times que, a nível de finalização, estão na parte de baixo e também em níveis de colocação mesmo, de pontuação, estão lá embaixo, né? E aí, curioso que o Palmeiras ali é G4 e tem menos finalizações no gol, né? O Tigrinho aparentemente não finaliza tanto assim para o gol. E aí, se a gente começa a fazer algumas relativizações, né? Por exemplo, gols por finalização. Qual o time que menos precisa chutar o gol para, né, acertar o gol? Quanto menor esse número, pior. E quanto maior esse número, melhor, ou seja, mais precisão. Então, poderia inclusive fazer aqui, ó, colocar um percentual para a gente conseguir, ó. O Flamengo consegue, né, ser efetivo em 35% dos chutes, ou seja, os atacantes, né, as finalizações do Flamengo são boas porque eles conseguem acertar o alvo. Se é preciso fazer o gol, não desperdiça a jogada. Apesar da gente sempre falar, pô, só faz gol quem chuta, né? Mesmo de fora da área eles conseguem acertar o gol, gerar ali uma finalização com perigo. E aí a gente tem, a nível de maior para o menor, a gente tem Flamengo, Cruzeiro, Mirassol, Fluminense. Fluminense, curioso. Fluminense não chuta tanto, mas acaba fazendo um percentual alto de gol. Ou seja, não fez tantos gols assim, né? 22 ou 23 gols, não lembro agora exatamente. Mas finalizou pouco, então acaba que a precisão é, né, relativamente alta. Lá embaixo, o Sport Recife com 14%, né, das finalizações no gol serem de fato efetuadas em gol. E aí uma curiosidade aqui são de qual é a distância média do chute, né? Não de um chute, né, dos gols, né? 18, vamos lá, de quem é maior para o menor. O Atlético Mineiro é a distância média do chute mais longe, né? 20,4 metros. Aí vem em seguida Juventude, Fortaleza, Palmeiras, Ceará, Vasco e lá embaixo Santos. Ou seja, quanto mais longe, né? Quanto a média mais longe, mais distante o time tenta chutar no gol para efetuar um gol. O Santos com 17,9 é o time que mais tenta entrar dentro da área para conseguir fazer o gol. E aí isso acaba diminuindo um pouco ali a competitividade do time. O time começa a ficar previsível. Para chutar tem que estar dentro da área. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Na penalidades, o time que mais fez gols de pênalti
atual nesse atual Campeonato Brasileiro. Viajei aqui. Então não existe vírgula nesses casos, então deixa eu tirar a vírgula daqui, só para ficar mais bonito. Então, o Palmeiras é o time que mais fez gols de pênalti, né? Quase sempre isso. Mais fez gols de pênalti o Palmeiras, depois o Internacional, Mirassol, Grêmio, São Paulo, né? 5, 5, 5, 5, Palmeiras com 6. Depois Fortaleza, Vasco, Flamengo, Fluminense, né? Fortaleza, Vasco, Flamengo com 4, Fluminense, Cruzeiro, Bahia, Juventude, né? Fluminense, Cruzeiro, Bahia com 3, Juventude, Botafogo, Corinthians com 2 e o Vitória, incrivelmente, não tem nenhum gol de pênalti, né? E aí o Fluminense teve, né, 3 penalidades, 2 convertidos, o Vitória não teve penalidade, não teve conversão. Não, o Palmeiras ele teve 6 pênaltis, mas acertou 5. O Internacional converteu todos. O Mirassol perdeu 1. O Grêmio converteu todos, inclusive converteu contra o Flamengo. E o Vasco teve 4 também, converteu 4. O Flamengo teve 4, converteu 3. Ou seja, poucos times converteram todos os pênaltis. Foi apenas Internacional, Vasco, Bahia, Juventude e Botafogo. E aí, os que tem um acabaram só convertendo aqueles lá. Mas é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like aqui. Você já esperava que todas essas estatísticas fossem exatamente essas mesmas, né? Quem fez mais gols? Isso daí geralmente está na própria tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Mas, e de falta, né? E de chute, finalização, percentual, precisão, você já acreditava que eram esses valores? Deixe seu comentário aqui, né? E siga a página aí para que você consiga aprender um pouco mais sobre isso e você acabe sabendo, né, conhecendo mais sobre o universo do futebol, coisas que a mídia tradicional não fala. Então é isso, galera. Valeu. Tchau, tchau.